Nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Momento do Direito, um programa voltado para você, que trata de questões, assuntos do meio jurídico, também questões do nosso dia a dia. E gostaríamos de falar para você o nosso endereço de e-mail para envio de perguntas, dúvidas, até mesmo sugestão aqui de temas, de assuntos que nós podemos tratar aqui no nosso programa. O nosso e-mail é o que vai aparecer na sua tela, é momentododireito@presbiterio.org.br. Vai ser um prazer responder aquilo que é a sua dúvida, aquilo que é a sua indagação. Hoje nós vamos falar sobre um tema relacionado à área de direito empresarial, que são as holdings. E para falar sobre esse tema, nós convidamos hoje o Dr. Israel Marcos de Souza Santana. Dr. Israel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço. Dr. Israel, ele é advogado, palestrante, professor de direito, ele é especialista na área de direito empresarial, também com atuação direta nos tribunais superiores. É presidente da comissão de blockchain, criptoativos e contratos inteligentes da OAB, da seccional do Distrito Federal. Dr. Israel, seja bem-vindo, né? Fale um pouco para nós, de uma forma simples, o que é uma holding e para que ela serve hoje, né, no mundo jurídico. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, de um modo bem singelo, poder somar e trazer algumas ponderações que são interessantes para a atualidade, né, e como a gente vive esse negócio de holding, como ele funciona, como o mercado entende isso, né? Então, eu vou tentar, até conforme você até me falou, né, a gente trazer uma linguagem muito neutra, né, muito simples para que isso seja factível. Holding nada mais é do que uma empresa matriz. Correto. Tá? Vamos chamar de uma empresa mãe. Essa empresa mãe, ela funciona para que eu agregue dentro dela algumas formas de projetos, tá? Correto. Eu posso agregar dentro dela, por exemplo, o que a gente chama de família, patrimônio ou negócios, tá? Isso é para ficar bem claro. Por que quando a gente fala desse tripé? Porque esse tripé, família, patrimônio e negócios, é o que justamente muitas vezes você vai usar no seu dia a dia. Você quer fazer um negócio, você pode ter uma holding para tratar desses negócios. Você quer trabalhar a tua empresa sendo dona de outras empresas, então uma holding ela pode ter outros CNPJs agregados dentro dela, embaixo do seu guarda-chuva. Posso usar uma holding para isso, tá? Uma holding de participação. Eu posso ter uma holding que vai tratar e cuidar da minha família ou do patrimônio da família e já vai tratar de uma sucessão posteriormente. Eu trato também dentro do guarda-chuva de uma holding. Então a forma de holding ou o poder de trazer ela de diversas vertentes é bem interessante. Por exemplo, um que é médico. Eu quero fazer uma holding médica. Certo. Ele faz uma holding e trata de umas questões legais voltadas para a área dele. Para a área dele de medicina. Isso. E traz, na área de medicina, quando a gente fala isso, a gente fala de um planejamento tributário para a área do que ele vive, para os insumos que ele adquire, para a forma de prestação de serviço que ele tem, para que reduza isso e ele ganhe com isso também. Então tem a holding do agro, tem a holding, a gente chama tão batizada, né, a familiar. E essa holding familiar nada mais é do que a gente poder, de uma maneira singela, antecipar um inventário que vai existir lá na frente. Isso. Inclusive, doutor Israel, hoje em dia no Brasil está sendo muito utilizado, né? E por que as pessoas estão utilizando cada vez mais esse modelo de holding? Holding, ela é muito utilizada no seguinte sentido. Quando a gente fala de uma holding, a gente fala de um planejamento que deve ser feito, tá? Esse planejamento é mais ou menos assim, para ficar bem claro. Quando existe uma empresa, eu posso pegar dentro dessa empresa que, vamos lá, uma holding é uma empresa, nada mais é do que uma empresa, tá? Só que uma empresa com cláusulas legais diferentes, mas é uma empresa, um CNPJ, tá? Um CNPJ com inscrição municipal. Basicamente é isso, é um CNPJ
inscrição municipal. Porque no estadual? Porque geralmente é muito raro ter inscrição estadual, porque Sim. a gente trata mais de questões municipais, inclusive relacionadas a imóveis, etc. E, vamos lá, tem uma empresa, CNPJ, que, quando eu trabalho ele, eu consigo fazer um planejamento tributário. Mas o que é um planejamento tributário? É fazer uma estratégia, nada mais é do que uma estratégia para pagar menos impostos dentro da lei. Reduzir a carga tributária, né? Reduzir a carga tributária dentro da lei, conforme a lei manda, conforme ordena o figurino. Nada diferente disso. Isso é um planejamento tributário. E vamos dar um exemplo disso. Alguém tem um imóvel e esse imóvel está no nome dele, pessoa física. E o rendimento que ele tem desse imóvel, vamos ficticiamente aqui, modo fictício, ele paga 100 mil, ele recebe 100 mil reais desse imóvel. Ele vai pagar um imposto de renda muito alto relativo a isso. Muito alto. 27,5 com suas deduções, chega a 22 ponto alguma coisa. Então, é isso que ele vai pagar de imposto em relação ao valor que ele está recebendo. Agora ele pega um valor, esse imóvel, joga para dentro de uma empresa, do CNPJ, da holding dele, e essa holding ele trabalha de uma forma com que ele coloca dentro de uma forma de um lucro presumido, por exemplo, faz os recebíveis dele, às vezes ele vai iniciar ali na faixa etária de 8%, que é a contribuição dela, com mais algumas questões, e vai pagar ali o imposto, olha a diferença de 8%, que pode chegar até a 11% com algumas questões a mais, para 22%. 22%. É gigantesco isso. E como que se faz? Simplesmente é um planejamento. Chegar para um advogado, tributarista e falar, me ajuda a fazer um planejamento para que eu pague menos imposto, para que eu tenho meus bens são esses. Como é que eu posso, de alguma maneira, fazer com que... Isso você faz com uma holding, né? Então, isso é bem interessante, essa possibilidade, essa manejo que você tem dentro de uma empresa. Tudo dentro de um planejamento, de uma estratégica, né? Então, isso é interessante. E como que a holding ela consegue proteger, né, o patrimônio familiar, no caso assim, contra processos, contra dívidas ou riscos empresariais? Quando a gente fala de holding e dentro da estrutura familiar, o que acontece? Hoje, quando você faz o inventário, a gente fala que pode existir uma perda de até 40% do valor dos bens. Que é uma perda bem considerável, né? Isso é absurdo. Quase a metade quase a metade do valor. Isso. E de onde vem essa perda? Só vamos fazer uma conta simples aqui. A gente tem, quando você vai fazer o inventário, tem um custo do próprio advogado, e existe diferentes faixas, né? Então ele cobra de 5%, por exemplo, a 15%. Então você tem essa faixa aí de cobrança dos honorários do advogado. Você tem a cobrança do ITCMD, tá? Que ela tem a sua variação. Tem alguns lugares que são menores, né? Que é 2%, mas a maioria deles é progressivo. A média são 4%, podendo chegar a 8%. E com aprovado já, com essa mudança para 16%. Então, assim, é um substancial esse acréscimo. E além do ITCMD, você paga taxas e emolumentos necessárias. Mas uma perda que você tem que é muito comum, sabe qual que é? Quando há um litígio entre os herdeiros, uma briga entre os herdeiros, então, aqui não chega a dar os 40%. Mas quando você tem uma briga entre os irmãos, os herdeiros, etc., o que acontece? Nessa briga, eles acabam arrastando muito tempo para se terminar, então nesse período vai se tendo IPTU, vai se tendo vencimento. Às vezes uma área grande que eles têm, ela pode ser invadida. Exatamente, esse também é um risco, né? É um risco do negócio. Outra coisa, às vezes os herdeiros não têm condição de pagar as taxas necessárias. Não fazendo o pagamento dessas taxas necessárias, o que acontece? Eles acabam vendendo o imóvel por uma depreciação de 30% às vezes. O comprador vai falar, não, comprar eu compro. Esse imóvel aí vale, vamos supor, 1 milhão no centro da cidade, que não é nada difícil. Aí você pega, não, eu compro, mas eu não vou comprar por 1 milhão, porque tá nessa briga. Sim. Eu vou comprar por 650 mil. Não, tá bom, vende logo pra gente resolver as coisas. Olha uma depreciação que muitas vezes tem, sabe, do patrimônio. Então, às vezes, esse litígio acaba acontecendo, que infelizmente é comum, e isso acaba diminuindo bastante os valores necessários, tá? Então, há essa perda. Quando você faz uma holding familiar, o que você faz? A gente antecipa como que vão funcionar as coisas.
é mais ou menos eu já deixar tudo configurado no papel. Já deixa tudo Estabelecido. estabelecido, exatamente. Exatamente isso. E que sim, mais. Os valores que você vai gastar simplesmente com a diferença disso lá na frente é mínimo. É praticamente TCMD, porque você não precisa mais do advogado em si para fazer todas as coisas do inventário. Simplesmente para assinar lá. Não tem problema nenhum com isso, inclusive porque em relação a isso, a gente já tem tudo estabelecido. Não há por que trazer à tona uma outra briga e tal. E inclusive, doutor Israel, até, né, o colega me permite aqui, isso evita, né, certamente disputas judiciais, né, que haveriam caso não houvesse, né, esse pré-estabelecimento, né? Você poupa, às vezes, essas disputas judiciais e também um tempo que você levaria para poder fazer essa divisão. Né? Com certeza. Então a gente está falando de tempo, que é uma coisa preciosa para a gente. Hoje. A gente está falando de redução de custos, que a gente está falando que é importante. E o terceiro ponto, você evita litígio entre os herdeiros, que é importantíssimo. São 3 pilares para se realizar uma holding familiar. Tempo, dinheiro e briga entre os irmãos, que pode acontecer, ou os herdeiros, né? A gente fala irmãos muitas vezes de forma genérica, mas os herdeiros em si. Às vezes a meieira misturada com filhos, às vezes tem um filho de outro casamento, às vezes tem, né? Às vezes... Então, assim, isso tudo tem que ser equalizado, isso existe. Então, quando você deixa estabelecido, isso funciona de uma maneira muito rápida. E reduz substancialmente, né, aquilo que você falou, né? O valor, no caso dos impostos, né, incidentes sobre a herança e doações, né? Você já deixar isso pré-estabelecido por meio da holding familiar. Né? Aí existe uma forma que aí, claro, são ponderações até que a gente poderia fazer de uma outra vez, só para a gente deixar claro. Existem algumas coisas que a gente pode fazer dentro da holding como uma doação direta dentro da holding, já antecipada. Se eu posso fazer essa doação antecipada, é interessante que eu possa estabelecer isso dentro de uma holding. Só que, muitas vezes, essa doação, ela se vê, ou a gente pode fazer ela de uma maneira condicional. Correto. E assim, isso existe algumas coisas que podem existir dentro da holding. E depende muito, sabe de quê? Da forma que as pessoas que te pedem isso, né, do teu ali, a pessoa que está fazendo a holding, geralmente é um anfitrião da casa, o que ele quer fazer, qual é a estratégia dele, sabe? Porque isso depende muito se ele vai usar os bens para o negócio, se não vai usar mais, se aquele bem que ele quer colocar, por exemplo, vai fazer uma doação com o usufruto necessário para ele, né? Com o usufruto vitalício. Ele faz, te dou isso aqui, dou pro meus filhos, mas eu tenho usufruto vitalício para morar aqui o resto da minha vida e ninguém, né? Ele pode fazer isso, mas ele quer fazer naquele momento ou ele vai usar esse patrimônio depois para algum negócio? Então depende muito do que ele quer fazer e qual a distribuição dele. Tenho vários outros imóveis, esse aqui eu quero ficar. Poxa, interessante, então vamos trabalhar com esse dessa forma e os outros de maneira diferente. Acho que cada estrutura, ela precisa ser trabalhada de uma maneira muito, muito única, né? Muito única, porque daí isso dá de fato relevância. Dentro disso que você falou, quais são os erros mais comuns hoje que uma pessoa ela pode cometer, né, ao tentar fazer essa holding familiar, muitas vezes sem orientação de um profissional dessa área? Tem erros que é da seguinte maneira. Às vezes, o contador vai falar pro pessoa, eu sei fazer uma holding. Ele vai lá e abre um CNPJ. Quando ele abre o CNPJ, ele bota lá, isso aqui, bota o nome lá na frente, né? Holding do fulano de tal. E fala, abrir sua holding. Aquilo é holding? Não é holding. Realmente. Não é holding. Sabe? A holding, ela precisa de cláusulas que a gente fala, de fato, para trazer uma melhor blindagem, tá? Eu falo blindagem, leia. Nunca na vida existe blindagem 100%, tá? Mas existe forma de proteção patrimonial. E isso é claro. Por que eu digo isso? Quando se cria uma empresa e você protege seus bens, quando você pega uma holding e coloca os seus bens que você tem da pessoa física e traz para dentro, existe essa possibilidade? Existe. E sem pagar imposto, inclusive, sobre a transmissão, existe. Por quê? Porque a própria Constituição fala sobre isso, tá? No 156 da Constituição Federal, e também a gente tem no CTN, no artigo 36, fala sobre essa possibilidade de eu trazer o patrimônio para dentro da holding sem, inclusive, pagar os impostos decorrentes disso, que seria o ITBI. Tá?
Ou seja, para a integralização de capital social na empresa, pode ser isento, né? Eu fico isento o pagamento das taxas, emolumentos e impostos necessários. Há essa possibilidade? Ok, primeiro ponto. Segundo ponto. Quando eu coloco aqui dentro, eu coloco para haver uma proteção. Aí a gente vê, por exemplo, que a Lei da Liberdade Econômica, quando veio, vou fazer um parênteses aqui. Por que a Lei da Liberdade Econômica veio? Ela veio para trazer mais proteção àquele que, de fato, vai empreender no mercado. Tá? Antes disso, então de 2019 para trás, essa questão de desconsideração da personalidade jurídica era muito comum para tudo. Só que depois essa questão da liberdade econômica trouxe um pouco mais, um viés mais protecionista relacionado a isso. Tá? Então, para que isso exista, é o seguinte, para que se na gestão que você tem da sua empresa, você coloca o seu patrimônio aqui dentro e você vai trabalhar no mercado, tá? Então, você está trabalhando no mercado aqui, seu patrimônio está guardado em uma holding. Quando você está empreendendo, você tem os seus riscos dos negócios, tá? Então, você tem risco com questão trabalhista, você tem risco com criminal. Risco criminal, não, você pode fazer uma sonegação de um tributo, isso pode gerar um crime. Exatamente. Pode ter uma questão ambiental e pode gerar um crime, isso. São questões que a gente está alheio a sofrer. Você tem problemas que você pode ter de ordem de responsabilidade civil, uma empresa que você tem uma frota que bate, que acidenta alguém, até leva alguém uma lesão grave ou pior, você tem uma responsabilidade sobre isso. Então, um funcionário seu que usa um veículo seu para fazer uma coisa, do nada ele tem um problema sério e isso tudo são riscos que o empreendedor vai sofrer, tá alheio. Exatamente. E aí o que acontece? Você tem seus riscos e isso que vai afetar, vai pegar na tua empresa, o teu patrimônio que você guardou. Em tese, para que isso aconteça, precisa existir alguns liames. Então a lei, ela fala o seguinte, para você abrir ou desconsiderar a personalidade jurídica daqui, precisa ter um abuso de poder, precisa haver confusão patrimonial, precisa haver ato ilícito. Então, se eu fiz essas questões, beleza, pode ser atingir o patrimônio, a holding lá e alguma forma tirar. Inclusive o que dita ali a teoria maior no artigo 50, né? Então, se eu chegar aqui, precisa de existir todas essas questões pormenores para que eu consiga atingir o patrimônio. Então, não é simplesmente você ter um erro aqui na pessoa física ou no outro empreendimento que você tem, em outra empresa que você tem, uma empresa, sei lá, transporte e tal, e que vai atingir uma holding que você tem. Não é simples isso, tá? Por quê? Porque uma coisa é uma coisa que você trabalha e a outra é uma holding que você está sustentando, às vezes, o seu patrimônio da tua família. Então, para que atinja esse aqui, precisa de abuso de poder, precisa de ato ilícito, precisa de confusão patrimonial e etc. Ou seja, quando você faz uma holding, você consegue trazer uma maior proteção. Você tem um muro no meio, tá? Você tem um muro no meio para proteger os teus bens que você está guardando. Se você não tivesse esse muro no meio, facilmente pegaria teus bens, porque estaria no seu nome. Então, numa responsabilidade civil, numa outra empresa que você tem, nesses problemas que podem acontecer, você pegaria direto, sem problema nenhum. Então, assim, querendo ou não, traz uma proteção maior, muito maior. É claro isso. Como que alguém não... Assim, é quase assim, como que alguém não vai fazer uma holding? Tem que fazer. Né? É muito importante que, se você está no empreendimento, no negócio, e vive de forma, querendo ou não, quando a gente fala em empreendedor em si, ele está se arriscando no mercado. Ele precisa de uma forma de se desenvolver, tá? Por exemplo, há uma diferença, vou fazer mais um parênteses aqui. Pode falar bastante? Pode. Então, tem mais uma diferença aqui. Por exemplo, eu falei de uma teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, mas tem uma teoria menor também, que é uma outra teoria. Ela vai bater lá no Código Consumidor, no artigo 28, parágrafo 5º, que vai falar o seguinte. A teoria menor, ela diz que, para desconsiderar uma personalidade jurídica, basta que haja um obstáculo, né? Ou que haja uma baixa da empresa, etc., liquidez da empresa em si. Para que isso aconteça, no artigo 28, ele fala o seguinte, é muito fácil, isso está ligado ao Código Consumidor, isso está ligado à CLT, tá? É muito fácil você conseguir entrar no patrimônio da empresa. Então, por exemplo, a empresa que você tem aqui,
aqui está a sua holding. A empresa que você tem aqui está desenvolvendo alguma atividade e é uma questão trabalhista. Ele facilmente atinge a empresa dele aqui? Dá para atingir. Por quê? Porque é uma questão trabalhista, uma questão do Código do Consumidor e tal. E lá tem essa possibilidade. Tá? Se eu estiver tratando aqui é PJ. Aqui são as pessoas que vão entrar, os problemas que ele tem. Para entrar na PJ aqui, em tese, também precisaria da teoria maior, né? Para atingir a empresa. Só que se for esses casos, Código Civil, Código Consumidor ou trabalhista, é mais fácil atingir, porque é a teoria menor que diz, tá? Atingiria com mais facilidade. Agora imagina, você tem que atingir essa empresa e depois atingir essa outra empresa. Ou seja, a dificuldade de alguém conseguir atingir essa para depois atingir essa é muito maior. É muito maior, por exatamente. Por isso que a gente tem essa barreira e por isso que faz muito sentido ter. Muito sentido. Para quem empreende. Para quem não faz sentido. Para quem não se arrisca para nada e para quem não tem um patrimônio relevante. Por quê? Porque tudo isso são custos. Você vai num advogado para fazer, num bom advogado, ele vai te cobrar um valor para fazer isso, sabe? E um valor que é condizente, não é um valor baixo. Ele muitas vezes equipara até o valor que você está trabalhando ali, porque ele precisa fazer. Em consideração o valor, muitas vezes, daquele patrimônio, né? Eu fiz, por exemplo, uma holding muito complexa para um governador que a gente tem atual e sua família. E quando a gente trouxe isso para ele, a gente fez várias holdings, né? Porque a gente tem uma holding familiar e tem a holding de gestão e tem a holding de participação. E aí a gente começou a trazer uma trajetória para que uma seja dona da outra em um ponto e a outra trabalhe com alguns imóveis, não ultrapasse um certo valor de imóveis. Então a gente conseguiu separar alguns imóveis para deixar dentro de uma holding e outros imóveis dentro de outra. Isso porque a gente tem dentro de uma faixa etária os valores que são cobrados a rito de imposto de renda. Também é interessante a gente trabalhar isso. Então foi bem complexo, mas bem interessante. Eles de fato esboçaram, né, uma situação bem interessante nesse contexto. Mas qual que é o sentido disso? Não é barato se fazer uma holding, ok? Mas você tem, isso é muito claro, um planejamento que faz dentro dessa holding que muitas vezes você no primeiro ano você já pagou tudo. É como se você já tivesse pago ali toda a questão que era necessário com o advogado e para frente você só vai usufruir disso. Então, assim, vale muito a pena. Então, até isso que eu ia comentar. Então, na verdade, vale a pena porque o custo, na verdade, ele se paga no primeiro ano. No primeiro ano você paga. E depois disso você tem com tranquilidade aí esse retorno financeiro, deixa de pagar tantos valores, né, necessários. Então, assim, vale muito a pena. Mas quem não tem, de fato, um patrimônio considerável, às vezes tem um filho, não tem um patrimônio considerável, às vezes tem um filho só também, ou não há qualquer tipo de briga entre os herdeiros e tal, porque na verdade a briga só vai acontecer lá na frente. Exatamente. Não quer antes. Mas são pontos a se avaliar, depende muito da questão patrimonial também, porque é custoso isso, né? Então, dentro disso. E hoje, para quem deseja começar, quais seriam assim... Quais seriam os primeiros passos, né, para a pessoa começar hoje essa holding de uma forma segura, essa holding familiar? Primeiro passo, vamos lá. É importante você ter um advogado e um contador que você considere de extrema competência, tá? Para quê? Porque quando você sentar com o advogado e trazer para ele toda a sua vivência patrimonial que você tem, você vai demonstrar para ele, ó, aqui em jogo está tudo que eu tenho. O que você consegue fazer com isso? Um advogado especialista nisso, eu leio especialista porque precisa ser especialista nisso. Sim. Não dá para pedir para um médico, né, de neuro para operar o coração. Mas a ideia é, você tem um advogado que tem essa visão. Por que eu digo essa visão? Porque ele precisa andar dentro do direito civil, do direito tributário, do direito trabalhista, das formas relacionadas à atividade em si. Então, se for uma holding familiar, você precisa entrar na questão sucessória, família, se for médica disso, se for agro daquilo. Então, você precisa ter essa
sapiência do advogado nessa questão, né? Ou então na verdade, ele tem que transitar por todas essas áreas, né? Precisa. Porque isso vai te ajudar. A redução de impostos, que vai trazer o planejamento, vai trazer essa blindagem, ou seja, uma maior proteção. Lembra? Blindagem como maior proteção, tá? Não existe blindagem total, não. Isso é ilusão. E você fala de tempo. Então, são pontos muito favoráveis para a gente, né? O que a gente mais procura. Dentro disso, é importante se revelar dessa forma. Você chega e demonstra para o seu advogado, tá? O que tem, o que pode ser feito. Mas desde que tenha um patrimônio pelo menos maior de que... A gente fala, sempre fala, pelo menos maior que 1 milhão. Para pegar esse patrimônio e de alguma forma conseguir rodar isso daí e de uma forma com que traga mais assertividade, tá? Pega esse patrimônio, tenho esse conjunto. Vamos jogar dentro de uma holding aqui, fazer uma capitalização daquela forma, ir para o mercado para fazer aquilo. Então isso é importante, tá? Perfeito. José, na verdade, o assunto ele é muito extenso, né? Muito extenso. E a gente agradece aqui a sua participação, né? Os seus aconselhamentos, né? Obrigado. E é um tema, assim, como nós já falamos, é um tema que está muito em evidência, muito recente também, né? As pessoas têm sido alertadas com relação a isso, né? E, por certo, aqui você trouxe, né, várias respostas aqui acerca disso e que serão aqui bastante importantes que para quem deseja, né, no caso abrir a holding familiar, né, que tem o patrimônio relevante, né? Uhum. E nós gostaríamos de convidá-lo aqui para falarmos mais deste assunto ou de outros assuntos também relacionados a essa área. Muito obrigado. Agradeço imensamente. De fato, o assunto é um pouco extenso. A gente vai dar aula nesse tema, né? Grava 20 horas ali sobre esse tema. Então, assim, se for para falar, dá muito tempo. Mas muito obrigado. Agradeço imensamente. Nós que agradecemos. Tá? Eu espero voltar mais vezes. E estamos à disposição. Surgir alguma dúvida depois, quiserem mandar para responder, estou aqui para... Havendo dúvidas, a gente com certeza vamos encaminhar para o colega. Tá bom. Agradeço, pessoal. Até mais. Pai do Senhor Jesus. Bem, e assim nós estamos encerrando mais uma edição hoje do nosso programa Momento do Direito. Esperamos que tenham gostado do nosso programa, da nossa entrevista, e nós gostaríamos de desejar a todos uma ótima semana e também a paz do Senhor Jesus.